Estamos iniciando mais um programa têxtil, né? O momento que a gente dedica as informações principalmente para o nosso associado, o nosso trabalhador e os seus dependentes, né? Então, nesse programa, juntamente aqui com o Joel, queremos destacar a nossa negociação coletiva. A negociação coletiva tem muitas pessoas, às vezes, que não têm essa situação, né? Muitas pessoas, muitos trabalhadores, às vezes, lidam diretamente com o seu patrão. Mas nós, na categoria têxtil, né, enquanto representantes de trabalhadores, uma vez por ano, geralmente se inicia, como foi esse ano, em março, né? E a gente manda o rol que é aprovado aqui nesse auditório, a gente manda esse rol para o sindicato patronal e o sindicato patronal analisa e posteriormente a gente senta e vai negociando até a gente chegar ao fechamento. Então, por que eu coloco essa situação? É porque muitas pessoas que veem esse programa pensam que cabe a nós, enquanto aqui, representante do trabalhador, fazer essa negociação. É claro que a gente vai lá e conversa lá com os representantes dos patrões, né? Agradecer também a conversa muito amigável, muito gentil que a gente sempre teve, mas também fazer uma observação que é muito interessante, porque nos últimos anos a gente não tem sentado diretamente com os patrões. Então isso é uma solicitação que a gente já tem feito vários anos. Infelizmente perdeu-se essa situação de nós, enquanto representante de trabalhadores, sentarmos de um lado e os patrões numa comissão sentar do outro lado e a gente ficar conversando o que a gente pode melhorar na vida em comum, tanto para os trabalhadores e seus dependentes, quanto para a classe empresarial. Então, nós tínhamos isso no passado, Joel. Eu acredito que você não participou, mas eu sei que eu cheguei a participar várias vezes, quando nós íamos no Senai, ficávamos lá, às vezes, a tarde toda, e lá nós tínhamos Calinho Renault, nós tínhamos Herbert Pastor, nós tínhamos Valdemar Schlesser, nós tínhamos Dr. Rolf, e a gente sentava, não tinha celular ainda. Eu sei que se ia lá na secretaria, quando tinha alguma divergência, alguém, ou uma ou outra turma saía daquela sala, ia para outra sala, se conversava e normalmente se resolvia isso em 1, 2 reuniões. Ou seja, a gente mandou esse rol lá em março e a gente foi começar praticamente a negociar agora, né? Aí, um pouquinho antes semanas antes de fechar a folha de pagamento. Então, a gente gostaria, né, de colocar essa situação. Quando a gente coloca lá em março, ter a semana seguinte, a gente já pode começar a negociar para quando chegar maio, a gente já ter uma situação praticamente definida, né? Aí tem aquela questão do INPC, tem que esperar sair o INPC de abril, coisa e tal, né, Joel? Mas sempre tem, um mês que vai faltar e sempre tem uma projeção que às vezes é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas é um momento de ambas as partes entender que o trabalhador se sente muito desprestigiado nesse momento. Não é só o nosso trabalhador têxtil, é o trabalhador vestuário, é o trabalhador do comércio, é o trabalhador metalúrgico. Então, a gente tem que chegar um momento que a gente tem que entender que para o pessoal comprar, ele tem que ter dinheiro. E não é achatando os salários dessa maneira, como está acontecendo nos últimos anos, que a gente vai reativar essa economia. Então, juntos, né, não tem aqui a solução, mas juntos a gente tem que pelo menos conversar para tentar melhorar. E melhorar, no nosso entendimento, quando aqui o nosso associado levanta e pede 10%, com razão.
com razão, tá entendendo? Uma assembleia anterior. Com razão, porque 10% também, não sei se vai resolver também o problema. Então, esse ano agora nós chegamos a fechar com 5%, então tem uma diferença de 5% para o 10% que estava pedindo. Mas assim, ó, o que a gente vê é que o trabalhador passa para nós, e o que a gente vê também é que o INPC, que chegou agora no acumulado desses 12 meses, chegou em 3,83, não é a realidade que o trabalhador vive lá no mercado, com as coisas básicas, ou seja, alimentação principalmente, a questão da segurança, a questão dos filhos estudarem, coisas básicas. Então a gente tem que, juntos, né, a gente pegar, conversar, e essa observação que eu faço, ela é uma coisa saudável, porque a gente não vai lá para brigar, não é isso. A gente quer conversar, a gente quer chegar, a gente quer expor o que o trabalhador fala para a gente. Então a gente gostaríamos que no próximo ano faça uma comissão, esse convite já foi feito várias vezes, façam essa comissão, venham aqui na Casa do Trabalhador, vocês estão convidados, patrões, vim aqui, trabalhadores têxteis, né, patrões têxteis, conheçam a nossa casa, conheçam a nossa realidade, e junto a gente possa, né, buscar essa valorização, principalmente do trabalhador têxtil. Falo isso com muita propriedade, porque há 43 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz o curso de tecelão no Senai. E depois, quando eu comecei a trabalhar de tecelão na empresa Renault, quem era tecelão naquela época era muito valorizado. E hoje, a gente que entrega esses cartazes aí para convidar o nosso associado para ele vir aqui nesse auditório definir essa questão da negociação coletiva, a gente vê em muitas empresas, precisa-se de tecelão, precisa-se de fiandeiro, precisa-se de tintureiro. Então falta valorização. Isso aqui eu falo com bastante tranquilidade. E, mais uma vez, realçar que agora a gente fechamos com um índice de 5% de reajuste em todos os níveis, né, de salários. 1,17 de aumento real, um aumento real meio que artificial, não é, Joel? Porque no mercado é muito mais. Então fica aqui uma solicitação, foi aprovado, mas com ressalva que a gente precisa estar no caminho de melhora. E essa melhora só vai vir através da gente de conversarmos, e muito. A gente tá vendo agora, nesse primeiro trimestre aí, uma expectativa de melhora do PIB do Brasil muito boa, até superando as expectativas. Que bom, e que isso tenha um reflexo na vida do trabalhador, principalmente na questão financeira. Joel, eu sei que tu tens alguns assuntos aí, algum chamamento aí de alguns funcionários da Bitna, mas é um resumo, né, Joel? Certo. Que a gente fez, que a gente enfrentou nesses 2 meses e meio, quase 3 meses de negociação, quando poderia, como eu falei, em 2, independente do número, mas que a gente possa conversar com os representantes e com os patronais, não só com os representantes, que foram muito educados, teve uma recepção muito legal, o presidente do patronal, Marcos Lesser, né, toda a sua equipe lá de assessores, mas a gente sente falta de conversar direto também com o patrão. Claro. Certo, você. Como bem tu colocou, né, você? E não foi por falta de convite, né? Várias vezes nós insistimos, eles vinham visitar a estrutura do sindicato, para valorizar o trabalhador. Exatamente. E eles não vêm, mas nós insistimos e vamos continuar insistindo, né? Exato. Vacira, eu tenho aqui a relação de um pessoal da Bitna, que tem uns créditos que saiu essa semana, né? Lembrando que são cheque nominal em nome da pessoa, né? São eles: Adriano Peixe, Alex Sandro de Pinho, Alexandre Manuel, Alvânia Alfred Virus,
Hamilton Venera, Antônio da Silva, Antônio Luiz Schork, Carlos Luiz Fantini, Claudinei Torassi, Dejair S., Enio Carlos, Fabiano Almeida, Fabiano Kohler, Fernando Machado do Nascimento, Giovanni Manuel, Gilberto José Schork, Gilson Debatim, Evandro Melcio, Jackson Cheiza, João Carlos Fisch, João Luiz de Souza, João Paulo Barbosa, José Valmir Gomes, Luiz Robson Baumgartner, Luiz Júnior Viana de Mello, Marcelo da Silva, Márcia Cardoso Mon, Maurício Asprung, acho que o pronúncio correto seria isso, Moacir Ribeiro da Silva, Politil, Paulo José Busquirioli, Paulo Sérgio Puller, Robson de Souza, Rogério Fisch, Rolf Deit Wilk, Shirley Simone Lofagen, Silvio Ferreira, Valmir Marcomi e Valmir Maia e Walter Pedrini. Essas pessoas passam aí no jurídico, que o cheque estão ali pronto para resgatar, né? Você. Lembrando, né, que esse cheque tem prazo, né? E lembrando que tem um valor bem atrativo ali, né? A gente não fala o valor, mas tem um valor muito significativo. É legal que as pessoas que porventura, né, estiverem vendo, né, e muitas vezes é um colega, né, alertar que para que essas pessoas passem aí no departamento jurídico, né, é um dinheiro, como falou, razoável e com certeza vai fazer a diferença, né, na vida desse trabalhador que tem esse crédito para receber. Então, de forma bem resumida, assim, desejar agradecer, uma coisa que eu também não poderia esquecer de agradecer, principalmente nessas últimas 2 assembleias, né, quando a gente viu esse auditório aqui completamente lotado, né, então isso é um momento de satisfação para a gente, porque é sinal, é o começo de uma retomada, eu gosto de falar assim, porque o trabalhador, muitas vezes, ele se sente oprimido, mesmo que tenha essa dificuldade, e às vezes a gente tem que saber entender essa situação. Mas essas pessoas que vieram aqui, elas merecem todo o respeito e todo o destaque e todo o parabéns, porque elas vieram aqui representar toda a categoria, definir por toda a categoria. Então, o que a gente gostaria para os próximos anos, para as próximas chamadas que a gente vai fazer, é que a gente um engajamento maior. É porque nesse momento que a gente está definindo essa situação, a gente vai definir para 12 meses, ou seja, agora começa um novo período, né? Nós definimos de maio de 2022 até abril de 2023. Agora começa um outro período que é maio de 2023 até abril de 2024. Mas nesse decorrer pode surgir alguma coisa de interesse do trabalhador. Então a gente vai estar sempre através desses meios, através das rádios, através dos meios de comunicação, a gente vai estar sempre entrando em contato com você, trabalhador, com você, dependente de seus trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente vai estar sempre chamando você. E quando a gente vê essa casa cheia, é sinônimo que as pessoas têm uma participação. E isso é fundamental. Não só aqui, mas lá na comunidade do seu bairro, lá na sua igreja, independente de religião, lá no seu... em tudo, que é lá na Câmara de Vereadores, quando tem alguma situação de interesse, a gente tem que participar. É através dessa participação que nós vamos ter um mundo melhor. Porque se a gente deixar outras pessoas decidirem pela gente, aí fica difícil. Aí depois que tem a decisão, é mais difícil para reverter. Então fica sempre aqui, né, o destaque dessa negociação coletiva que a gente encerra agora, o destaque principalmente para o trabalhador que compareceu aqui, muitas pessoas muito alegres, dou os parabéns, nós damos enquanto diretoria,
principalmente pessoas trazendo filhos. Isso é maravilhoso, porque a gente vê as crianças, é legal, porque com certeza esses pais estão ensinando para esses filhos que eles têm que buscar os seus direitos, e com certeza quando eles crescerem vão ser adultos pensantes e em sempre estar querendo buscar cada vez melhoria para a sua família, e isso é de fundamental importância. Até o próximo programa, sempre com saúde, paz e amor no coração. Boa semana a todos.